Estamos acostumados a ouvir falar em tentações da carne. Todos sofrem os mais diversos tipos de tentações. Mas quando a pessoa é escrupulosa, tudo se torna muito mais difícil. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. Em nossos estudos das fontes franciscanas, hoje nós estudaremos sobre um frade que sofria de escrúpulos. O escrúpulo é a dúvida irracional sobre a moralidade de um ato feito ou por fazer. A pessoa escrupulosa vive preocupada vendo pecado onde não há. Um escrupuloso, mesmo que talvez viva muito consciente de seu pecado, não vive muito consciente do amor e misericórdia de Deus. E junto dele, encontra formas rebuscadas para dizer a si mesmo que ainda que aquelas coisas que fez bem e que resultaram bem, tem algo de mal. Conta-se que um antigo e piedoso frade da Ordem de São Francisco tinha uma tentação na carne e isso o deixava muito atribulado. Não sabemos aqui qual era a tentação que este frade tinha. O texto fala em tentação da carne. E muita gente, quando ouve falar em carne, pensa que se está falando de algo ligado à sexualidade, não é mesmo? Mas não necessariamente, pois tudo o que não é do espírito é da carne. O apóstolo São Paulo fala em sua carta aos Romanos, capítulo 8, que os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o espírito apreciam as coisas que são do espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, completa São Paulo. Assim, se o frade estava cedendo aos desejos da carne, seja lá quais forem, ele sabia que dessa forma estaria desagradando a Deus. E isso o atormentava profundamente. Porém, nós precisamos ter a plena consciência de que, se pecamos e depois nos arrependemos de nosso pecado, depois de fazermos uma boa confissão, não devemos ficar remoendo o nosso pecado. Se Deus já perdoou, está perdoado. Mas o frade tinha uma consciência mais escrupulosa que discreta, que o forçava a confessar ninharias, ou seja, ele nem havia feito nada de errado. Ele nem havia caído na tentação em si, ele estava apenas sendo interiormente atormentado, e isso já o fazia ser arrebatado à profundidade do desespero. E isso é algo muito perigoso mesmo. Muita gente, muito católico sofre com isso. E esse tipo de escrúpulo pode ser de aspecto natural, produzindo uma desordem na vida da pessoa, levando-a a uma espécie de depressão nervosa e a pensamentos de obsessão em relação ao pecado cometido, ou a cometer, né? No aspecto moral, a pessoa fica imersa em coisas sem importância, no desejo de ter a certeza absoluta das coisas, fazendo com que tenha um espírito mal esclarecido e obstinado, vendo Deus sempre como um terrível juiz. Nem tudo, porém, é doença física ou espiritual. Deus pode, sim, permitir que uma pessoa tenha dificuldade para lidar com seus escrúpulos para prová-la, expiando-lhe as faltas cometidas e levando-a, assim, a um grau maior de santidade, como também para libertá-la da soberba, principalmente da vã complacência. Por outro lado, não podemos esquecer que muitas vezes este sentimento provém do próprio demônio. Sim, do demônio, que deseja lançar perturbações na alma da vítima, persuadindo-a a se achar sempre em pecado mortal e assim impedindo-a de comungar ou confessar, embaraçando-a quanto à real gravidade do estado de pecado em que ela se encontra. Parte da pessoa vê pecado onde não existe. Contudo, o escrúpulo tenaz vem acompanhado de obstinação. Por essa razão, precisamos fazer uma distinção entre a consciência delicada
e a consciência escrupulosa. A consciência delicada ama a Deus com fervor e, para agradá-lo, evita pecar, por menor que seja o pecado. Tem um verdadeiro horror ao pecado. Conhece sua própria fraqueza, tem temor a Deus, tem consciência de pecado grave e venial. Já a consciência escrupulosa é guiada por certo egoísmo, que a faz desejar com excessiva ansiedade a segurança de estar em graça. A vítima também, depois de ter feito muitas confissões, fica lá olhando para o passado, achando que não foi perdoada por isso ou por aquilo, né? E fica confessando sempre os mesmos pecados, confessando de novo e de novo e de novo. O escrupuloso teme muito quando tem maus pensamentos e imagens, principalmente quando são pensamentos e imagens perigosos e obscenos, não é mesmo? Assim fica se martirizando por haver consentido neles. Por isso, entra em desespero mortal. O remédio para curar-se desse tipo de escrúpulo é buscar um bom confessor e um bom diretor espiritual. E foi o que este frade fez. Ele foi procurar São Francisco para conversar. Nosso seráfico pai, Francisco de Assis, disse ao frade: não tenhas medo, porque se não estás consentindo no que acontece contigo, isso vai ser contado como proveito e não como culpa. Olha a sabedoria de São Francisco, né? O frade era atormentado por um pensamento carnal. Ele não consentia com aquele pensamento e, mesmo assim, sofria muito por imaginar que aquilo pudesse ofender a Deus. E quanto a nós? Parece que perdemos a noção do pecado, não é mesmo? Parece que já não nos importamos se estamos ou não ofendendo a Deus. Consentimos com nossos erros sem nenhum pudor, acreditando que tudo é normal, que todo mundo faz e que isso é comum em nossos tempos. Não nos escandalizamos com mais nada. Certo dia, quando eu ainda morava lá no sul e andava de moto, eu estacionei minha moto e vi que no chão havia muitos papeizinhos jogados, eram propagandas que tinham sido colocadas em cima do tanque das motos e que caíram com o vento. Propagandas de uma casa de shows eróticos. Propagandas explicitamente pornográficas. Uma coisa horrorosa mesmo, gente. Eu fiquei indignado com aquilo. Eu queria saber para quem denunciar. Queria poder saber de que forma poderíamos tomar uma atitude em relação àquilo, pois era em plena luz do dia. E eu estava numa praça pública onde crianças brincavam, passavam por ali o tempo todo e se deparavam com aqueles folders indecentes. Mas parece que ninguém se importa com nada disso. Que todo mundo acha perfeitamente normal e que se eu fosse reclamar, ainda faria papel de idiota. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você? É uma pessoa escrupulosa? Sabe a diferença entre uma consciência delicada e uma consciência escrupulosa? Uma consciência laxa e uma consciência sadia? Escreva aqui nos comentários para nós, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Vai ser muito bom eu conhecer um pouquinho mais sobre o que você pensa sobre esse assunto. E então, você gostou desse vídeo? Colabore com o nosso canal deixando aqui o seu like, não custa nada. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, isso nos ajuda muito a evangelizar. Compartilha principalmente nos grupos de WhatsApp, não é mesmo? Quinta-feira que vem tem uma nova reflexão sobre a vida de São Francisco de Assis aqui no canal. E você não vai querer perder, né? Então, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim, você não nos perde de vista. Nós temos vídeos diários aqui no canal, sempre ao meio-dia, além de mais de 100 novenas, né? É o canal, acho que mais tem novena aí na internet, é o nosso. Colabore com o nosso apostolado enviando um Pix para nós de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. E reze por nós, reze pelo apostolado, nos siga nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. E amanhã é sexta-feira, é dia de uma nova oração selecionada especialmente para você
aqui no canal ao meio-dia. Não perca!